Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa e nesta temporada estamos recebendo personalidades ilustres. Hoje estou aqui com a presença do senador Omar Aziz. Seja bem-vindo, senador. Bom, eu que agradeço o convite que recebi há algum tempo a gente vinha aqui, hoje nós estamos tendo essa oportunidade. Letícia, eu estou à disposição de você e de todo o teu público que te vê, te assiste e assiste o programa Debate Político. Então a gente tem uma boa conversa. Senador, para a gente começar e saber um pouquinho como é que estão suas ações, 2025 está no início. A gente brinca que o ano ele realmente só começa depois do carnaval, né? No Brasil. Exatamente. E eu quero saber quais são aí os seus principais planos para 2025, suas emendas estão destinadas para quais áreas prioritárias, como é que estão suas ações? Bem, deixa eu fazer um retrospecto de 2024, que acho que foi um ano muito importante para a economia do estado do Amazonas, que foi a votação da reforma tributária e depois da regulamentação em que nós tivemos mantido toda a nossa competitividade, Letícia. Isso é importante. Nós chegamos agora a um marco histórico que falta 2 mil empregos para bater. Quando fui governador, nós chegamos a 139 mil empregos diretos na Zona Franca de Manaus. Hoje nós estamos com 137 mil. Agora mesmo foi aprovado pelo CODAN investimento de 1,5 bilhão de novas indústrias que querem se instalar aqui, na perspectiva de geração de mais de 2 mil empregos. Então, eu acredito, até hoje de manhã, eu ouvindo o presidente Lula, ele dizia o seguinte, que agora chegou o momento da prosperidade do povo do Brasil. Então, eu estou muito confiante nisso, eu aposto muito no presidente, aposto na sensibilidade que ele tem, principalmente com as pessoas mais humildes, aquelas pessoas que mais precisam. A gente se identifica muito com isso. Eu venho de uma escola política que era voltada muito a ajudar as pessoas e a gerar emprego e oportunidade. Hoje, você tem uma taxa de desemprego em Manaus bem pequena, é a menor taxa de desemprego da história do Amazonas, em torno de 6%, no Brasil também. É lógico que quanto a oferta é menor do que a procura, há um aumento de preço, isso é natural. Quanto tem maior oferta, menor o preço. Quando menor a oferta, maior o preço. E hoje isso está acontecendo muito no Brasil, até porque o poder aquisitivo melhorou bastante. Mas temos algumas dificuldades. Agora, 2024 foi um ano muito vitorioso, né? Nós sabemos bem. 2025 nós temos ainda algumas leis importantes para serem votadas. Tivemos uma reunião de líderes, e eu sou líder do maior partido no Senado, o PSD. Tivemos uma reunião de líderes com o ministro Haddad, com o ministro Padilha e com a ministra Simone Tebet, todos os líderes partidários, em que nós temos aí uma pauta de 12, 13 medidas econômicas para ser votadas, que nós vamos analisar. E nós não temos o Congresso, apesar de estar muito dividido do ponto de vista de opiniões, e é natural, a oposição sempre vai existir, o papel da oposição é uma, o papel da situação é outra, sempre vai ser, historicamente é isso, né? Apesar de estar bem dividida, nós temos aí votado as matérias econômicas para o país. Nós votamos o arcabouço fiscal, que eu fui o relator, reforma tributária, que há 50 anos se discute a reforma tributária, ninguém nunca conseguiu. É a melhor reforma tributária? Com certeza não. Mas é aquilo que foi possível ser votado e aquilo que a gente vai adequando conforme for sendo implantada a reforma tributária. Qualquer grande projeto dessa magnitude, você não tem como dizer, tudo que nós vamos implantar vai dar 100% certo. Aquilo que não for dar certo, nós vamos fazer pequenas modificações para manter o país, um país que hoje tem um ativo muito grande, e aí a minha divergência com a equipe ambiental do governo, que é uma coisa que eu combato. Eu não combato pessoas, eu combato ideias. Sim. Tá certo? Pessoalmente, eu não tenho nada contra ninguém. Quando eu fazia oposição ao presidente Bolsonaro, não era o presidente Bolsonaro, eram as ideias que ele queria implantar, o negacionismo dele, uma série de coisas, isso eu fiz. Era o meu papel fazer, porque eu acreditava em outra coisa. E acredito ainda e sei que a vacina salva. Eles ainda acreditam que não salva, né? Mas se você for ver, nós temos 3 grandes ativos nesse país. O agronegócio, o gás e o petróleo e a mineração.
e temos dificuldade aqui na Amazônia, principalmente, de fazer a exploração desses ativos. Por quê? Porque nós temos sérios problemas com uma equipe ambiental. Eu acho que cada um cumpre o seu papel. A ministra do Meio Ambiente, ela tem uma ideia de 40 anos atrás, que isso modificou muito. Hoje nós evoluímos tecnologicamente, evoluímos sustentavelmente, evoluímos com uma série de pensamentos. Então, é possível você asfaltar a BR-319 sem causar nenhum tipo de problema. É possível você explorar petróleo e gás no Amazonas, minério no Amazonas, sem causar problema, e deixar as riquezas no país e para o povo que vive, respeitando as terras indígenas, respeitando os indígenas, respeitando a sociedade. E essa discussão tem que ser uma discussão muito transparente. Não pode dizer não, não, não. Isso é uma luta que nós vamos ter esse ano, com certeza absoluta, e vai ser muito travada, até porque há um compromisso do presidente de asfaltar a 319. Ele assumiu esse compromisso comigo, assumiu esse compromisso com o Eduardo, e essa cobrança eu vou fazer logo após o Carnaval. Eu vou ter uma reunião com ele e vou sentar, presidente, desde o ano passado que nós estamos nessa luta. Eu tenho conversado com o ministro Renan, ele tem dito que as coisas estão andando, que tudo aquilo que o meio ambiente está pedindo não é fácil, não é fácil. Se fosse fácil, já estava feito há muito tempo, né? E uma questão muito séria que nós temos aqui. Se você ver, nós temos ali no Madeira, no Japurá, no Solimões, milhares de balsas extraindo ouro, com balsa ali, garimpando, e esse não fica uma grama no Brasil. Tudo ela é posta para fora, e essa riqueza podia estar aqui se a gente tivesse aprovado um projeto de exploração sustentável desse minério, a Caixa Econômica ali para comprar o ouro, quanto custa a grama direitinho. Você deixava a riqueza no Brasil, você está me entendendo? Você dava uma qualidade de vida a mais para essa população. Então, não adianta a Polícia Federal chegar lá, tocar fogo em 10, 20, 30 balsas, porque uma balsa dessa, ela tira em torno de 1 quilo de ouro por dia, para você ter uma ideia. A grama do ouro está acima de R$ 400. Então, multiplica 1.000 gramas por 400 para você ver quanto é que dá por dia. Então, o cara faz uma balsa em uma semana, ele recupera a balsa e ainda tem dinheiro. E agora eles estão mais inteligentes, estão afundando. Quando eles sabem que a polícia, eles afundam a balsa, espera a polícia sair e depois ele retoma com a balsa. Ali no Japurá, na fronteira com a Colômbia, eu fui lá, eu vi. Eles atravessam para a Colômbia e não pode fazer nada na Colômbia porque você não pode entrar em outro país para... Então, tem coisas que nós temos aqui na nossa região, que a gente vai lutar muito esse ano, e eu espero lutar por isso, para que possamos ter uma distribuição de renda melhor. Nós temos aqui indústria e comércio seguro para a Zona Franca de Manaus, para os empregos diretos e indiretos que são gerados, mas nós temos que nos preocupar com o interior, que nós não podemos produzir grãos, onde a gente produz grãos é uma quantidade muito pequena, às vezes custa mais caro a logística de trazer um produto que é produzido em Matupi, que fica ali em Manicoré, ou no Apuí, que fica ali no Rio Madeira, para Manaus, do que trazer de Minas ou de outro estado. Sim. Às vezes é mais barato trazer de lá do que comprar daqui mesmo. Perfeito, senador. Agora, dentre esses aspectos que o senhor pontuou, acho que um que é muito importante a gente comentar, que faz essa relação, é a especificidade que o Amazonas ele vive. O senhor pontuou aqui a questão da extração de minério, o senhor pontuou a questão da BR-319. Queremos todos saber, e de uma pessoa que, de certa forma, possui muito conhecimento para falar sobre isso. Por que está com essa demora até agora? E quando vai sair a BR-319? Quando eu digo que é uma equipe fundamentalista, é porque não estão a serviço do Brasil. Vamos ser sinceros. Se tivesse serviço do Brasil, sentava e discutia para explorar as riquezas. Nós estamos segurando. A quantidade, o gás hoje é uma energia limpa. E nós temos muito gás no Amazonas, mas muito. O Rio Negro, ela tem uma quantidade enorme de minério. Tem até urânio, para você ter no Rio Negro. Urânio. Fora outros tipos de minério que nós temos, que não são e poderiam ser explorados sustentavelmente. Se você for no Pitinga, que se explora minério casterita, você vai ver que não foi nada destruído. Quer ver um exemplo claro aqui? Para você ver como você pode explorar petróleo sem causar dano nenhum à natureza? Quari, lá em Urucu.
Qual foi o acidente? Está há 40 anos aquilo lá. Qual o acidente que houve ali que prejudicou 1 metro quadrado da natureza? Nenhum. Você não tem história. Você vê qual é a nossa tecnologia em águas profundas. O Brasil é um país que tem tecnologia de ponta em águas profundas. Vai buscar petróleo a 3.000, 4.000 metros de profundidade. Aqui na Foz do Amazonas, a 550 quilômetros, da Foz do Amazonas, o meio ambiente não quer autorizar a exploração de petróleo. Então, esse fundamentalismo é igual a esses malucos fundamentalistas que tem aí. Não vou dizer que são malucos. Eu digo que eles estão a serviço de grandes conglomerados de fora do país. Quando eu disse para você que quanto maior a oferta, o preço cai, e quanto a oferta é menor, então quem tem interesse que o Brasil não explore todas essas riquezas naturais é porque tem interesse que a bolsa se mantenha alta, o ouro se mantenha alta, o petróleo se mantenha alto, o gás, uma série de coisas. E esse pessoal que está dentro do governo do Lula não está a serviço do Brasil. Eu já disse isso, eu digo isso para ele, não está contra o Brasil. Porque sabe qual foi o que a Marina falou da BR-319? Que se a gente queria para passear, eu falei, quero sim, para passear, qual é o problema? O amazonense não tem direito de passear? A gente tem 2 estados que não estão ligados ao Brasil, que não se sente 100% brasileiros, é o Amazonas e o Roraima. Os outros estados brasileiros, todos, até o Amapá, tem ligação direta com o Brasil, nós não temos. Para a gente sair daqui, ou vai sair de avião ou de barco, ou vai pegar uma estrada aí de 400 quilômetros, que está toda ela esburacada, perigosa e tal, que as pessoas não vão. E não é que vai mudar o modal, Letícia. Os contêineres que vêm para cá não vêm de caminhão mais. Nunca virão de caminhão. Um navio desse está em 3.000 contêineres. Você não vai botar 3.000 carretas, que o custo vai elevar muito você trazer, importar ou exportar esses produtos, correto? Sim. Tanto é que na seca, o que aconteceu? Os superterminais, a Receita Federal, nós tivemos a nossa intervenção nisso, os navios ficavam em Itacoatiara, porque não conseguia descer para Manaus, por causa que o rio estava muito baixo e o calado do navio é muito alto, então não ia passar, e ele era transbordado para balsas. Uma balsa dessa traz 400, 500 containers, conforme o tamanho da balsa. Então nunca vai mudar o modal. Muita gente diz, não quer essa coisa porque vai mudar. Não muda o modal. Agora, nós não podemos ficar à mercê de uma seca ou de uma pandemia que nós tivemos, que nós não tínhamos o direito de trazer oxigênio pela estrada, porque nós não tínhamos uma estrada. Sim. Tá certo? Então essas questões aí, Letícia, não sensibiliza essa equipe ambiental. Né? E eu espero que realmente a gente possa avançar nisso e confio muito que o presidente possa nos ajudar nisso. Se dependesse de mim, nós já estava feito, não depende de mim. Estadualizar a estrada, eles não vão estadualizar. Agora, vir com uma retórica, vir com uma narrativa que vai haver desmatamento, pelo amor de Deus. O Porto de Borba, no domingo, teve um acidente de uma balsa que passou lá e levou o Porto de Borba, 5 minutos depois estava na internet do mundo todo. Se você vê um caminhão saindo com uma tora de madeira na BR-319, vai ter alguém que vai estar ali filmando e vai mostrar na hora. Você está entendendo? Sim. Então, hoje, nada se faz aqui. Você pega, por exemplo, essa seca desse ano passado. Foi grande. O mundo todo assistiu, por quê? A gente já teve seca, só que naquela época não tinha o meio de comunicação que nós temos hoje, pessoal. Quantas cheias nós já tivemos aqui, que eu me lembro que a repórter ia, às vezes, no avião do Estado para ir poder fazer, porque não tinha como chegar nesses locais, você está me entendendo? Então, cada momento é um momento e eu espero que a gente possa conseguir isso. Perfeito. Senador, agora nós vamos entrar aqui no nosso quadro, onde nós vamos falar um pouco sobre alguns temas específicos, de acordo com a carta que o senhor sortear. É um quadro muito interessante que é chamado de Jogo das Cartas. Mas a gente abrangeu aqui e colocou tanto de temas quanto de personalidades. Agora nós vamos começar com alguns temas. O senhor pode tirar uma carta. Meio ambiente. Meio ambiente, perfeito.
A gente já estava falando sobre esse tema, né? Especificamente falando um pouco sobre a questão também da atuação da ministra Marina Silva. Eu queria lhe fazer duas perguntas em relação a isso. Pessoalmente, qual a sua opinião sobre a gestão, a atuação da ministra Marina Silva e também na última seca, que foi um ponto que nós estávamos comentando aqui, alguns políticos aqui do nosso estado fizeram algumas críticas ao governo federal, falando que viam uma lentidão para o olhar aqui para o estado do Amazonas. O senhor, como senador, o senhor concorda com esse posicionamento ou o senhor acredita que poderia sim ter sido feito mais pelo governo federal? O regime de águas que nós temos na Amazônia, ela nunca é igual um ano ao outro. Isso aí é histórico, né? Tivemos grandes secas e grandes cheias, porque é a nossa realidade. Então aqui não tem enchente. Enchente é aquele negócio que em minutos o rio transborda, como aconteceu em Rio Grande do Sul e tal. Cheia é outra coisa. A cheia a gente sabe muito bem até onde ela vai chegar, tem essas previsões, né? E tem fatores externos que não é a questão ambiental nossa, não. A questão do El Ninho, Laninha, não tem nada a ver com a gente. Mas é muito fácil, nas praias de Copacabana, cobrar do caboclo, do indígena, que ele passe fome, que ele passe necessidade, que ele não tenha direito a ter acesso, tá certo? Para eles terem uma boa vida. Não. Nós não queremos, pelo contrário, nós já provamos que a gente protege as nossas florestas. A gente está protegendo nossas florestas há muito tempo. Se você for para o estado do Pará, o estado do Pará é o segundo maior produtor de carne bovina hoje. Ele tem mais de 14 milhões de cabeças de gado. É o segundo maior, depois de Mato Grosso. Aqui na Amazônia, tá certo? Lá, eles têm um commodity de minério enorme. Eles exportam minério para o mundo todo. A China compra todo o ferro que eles produzem ali para depois a gente comprar o aço deles. Então, mesmo, a questão ambiental é uma questão séria. Mas, peraí, nós temos 4 milhões e 300 mil amazonenses que protegem sua floresta. Não tem o direito de ir e vir, não ser tratado de uma forma diferenciada. Hoje, se a Zona Franca está aí, ela existe, tem essa competitividade, é porque nós fazemos um papel importante, porque a Amazônia é brasileira, mas ela está a serviço do mundo. Agora, se você pegar os maiores emitidores de CO2, o Brasil não chega nem na lista dos 20. Eu pego para você, a China, ela emite 33% dos 100% de CO2 que é emitido, gás carbônico, emitido, a China emite 33%. Está se lixando para a questão do meio ambiente. Está crescendo, gerando, fazendo o que quer. Os Estados Unidos, 22%. Antes da era Trump. Agora, com o Trump, ela vai aumentar e muito. E o Trump já disse, olha, vou explorar e acabou. Está negociando com a Rússia para explorar o petróleo na Rússia. Está querendo o minério da Ucrânia com a dívida que a Ucrânia tem com os Estados Unidos por causa da guerra. E vai explorar lá as reservas que eles têm de petróleo nos Estados Unidos. Eles estão explorando petróleo no Alasca. E aí me chega aqui essa equipe ambiental do governo federal, você está me entendendo? E fica com mimimi. Eu não estou mandando derrubar a floresta, não. Eu quero que explore sustentavelmente. Isso é um direito nosso. Você sabe a França? A França. O Amazonas é maior do que a França. A Alemanha, dá 10 Alemanha, eu acho. Isso é pegar aí e ver que esse pessoalzinho lá da Europa emite mais CO2 do que o Brasil todo, que é 10 vezes maior do que eles. Você entendeu a lógica? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que quem está a serviço do Brasil são umas pessoas e quem está a serviço de grandes conglomerados, grandes empresas, grandes perfuradoras de petróleo e tal, é essa equipe do meio ambiente que, para mim, eu não gosto de radicalismo nem de direita nem de esquerda. Qualquer radical, para mim, é uma ditadura, seja de direita ou seja de esquerda. Esse negócio de chegar para mim e dizer bem assim, fulano é melhor do que ciclano. Não, não existe, ninguém é melhor do que ninguém. Eu admito, nós vivemos um momento político em que você tem que olhar o que as pessoas sentem. Nós temos um país cristão.
Nós temos mais de 90% das pessoas são cristãs. Alguns se utilizam disso com hipocrisia, Deus, pátria, família, não sei o quê. Tu tem o direito de fazer isso. Esse cara não é meu inimigo, não é meu. Eu posso pensar diferente dele, mas nós não somos inimigos. Sim. Então, a questão ambiental, ela tem que ser tratada com mais transparência. O que está por trás disso? O que está por trás disso não são os interesses brasileiros nem dos brasileiros. E muito menos dos amazônicos. Bem, senador, agora vamos tirar mais uma carta. Vamos falar sobre polêmica. Uma polêmica que agora, início do ano, reverberou bastante, foi a situação aí sobre a fusão PSDB e PSD. O Plínio Valério, ele fez uma colocação que ele disse que era contra a fusão porque ele não se alinharia com o senhor politicamente. Qual a sua opinião em relação a isso? Não, o Plínio, pessoalmente, é meu amigo. Uhum. Ele disputou a eleição para o Senado da minha chapa, em 2018. Agora, eu acho que ele tem um pensamento, eu respeito o pensamento dele. A governadora Raquel Lira, do PSDB, se filia no PSD no dia 10 de março. Sim. Eu recebi um convite hoje para estar presente lá em Pernambuco. Dificilmente eu vou estar lá, mas estendi o convite a todos os senadores. O presidente Kassab, hoje de manhã, comunicou a mim, como líder da bancada, que a governadora Raquel Lira. O governador de Mato Grosso do Sul deve se filiar ao PSD. O governador de Rio Grande do Sul também. Os três são do PSDB. Os três únicos governadores dele devem se filiar ao PSD. A Raquel Lira se filia dia 10. Não é, a gente também não quer fusão, não. A gente não vai mudar o nosso nome. Se ele quisesse vir, está aberta as portas aí para ele ou para qualquer outro membro que esteja com condições de vir e ter uma linha. O PSD é o único partido, o único que tem no seu estatuto, por imposição minha, que sou vice-presidente do partido e quando fui me filiar, total defesa à Zona Franca de Manaus. Tá no seu estatuto. Nenhum outro partido tem. Então, essa questão de querer ou não querer, não depende muito de quem está aqui, não. Mas depende muito de quem quer se filiar. A Raquel Lira, do PSDB, vai se filiar dia 10. Ela é muito bem-vinda. É uma mulher guerreira, ganhou a eleição lá, vai estar com a gente, está fazendo um ótimo governo em Pernambuco e ela é muito bem-vinda ao PSD. Então, apesar do senhor dizer que a fusão também não é uma vontade Não, do não, PSD, ninguém quer fusão, não. Ninguém vai mudar o partido, não. A gente incorporaria alguns também, não é todos, não. Tá? Perfeito. Vamos tirar mais uma carta? Nunca se falou em fusão e mudar o nome do partido. Perfeito. O PSD hoje é o partido que tem mais prefeituras no Brasil, partido crescendo. Tem a maior bancada no Senado, tem uma das maiores bancadas na Câmara. Não precisa se fundir para se tornar um grande partido, já é um grande partido. Perfeito. Vamos tirar mais uma carta. Economia. Vamos falar agora de economia. O senhor falou um pouco sobre a questão da Zona Franca de Manaus. E um ponto da Zona Franca é que ano que vem estamos nas eleições. Vamos ter eleição para governador. E um ponto que muito se fala é o olhar que um possível governador tem que ter para a questão da nossa economia. O senhor acredita que seja necessário que exista mais de uma matriz econômica ou não? O foco seria realmente a defesa da Zona Franca? Nós teríamos que aumentar o número de segmentos aqui. Um deles é através da pesquisa, através do Centro de Bioeconomia da Amazônia, que é o CBA, que é o cosméticos. Hoje, o mundo todo, talvez seja o produto que é mais vendido é o cosmético, seja para homem ou para mulher. Tá? Aqui você tem o maior fixador do mundo, que é da nossa natureza, que é o pau rosa. Quando você fala Chanel 5, aí o cara diz, o perfume Chanel é muito bom. Não é que ele seja bom, é o fixador dele que é bom. Quando você vê uma pessoa que usa um batom que não sai, quando pega um copo, alguma coisa, ou algum tipo de cosmético, é o fixador. O pau rosa é o maior fixador que tem, para você ter uma ideia. O sumo. Hoje você pode produzir o pau rosa na Amazônia toda, sem você precisar derrubar a árvore, só usando as plantas. Mas isso é pequeno. Sim. A questão da piscicultura. Eu avancei muito quando eu fui governador, porque eu criei 5 produtores de alevinos.
Os alevinos de Presidente Figueiredo não são tão bons. Você tem que produzir os alevinos. Eu fiz isso em Humaitá. Tem lá uma área de alevinagem enorme. Eu subsidiei a preço de custo a ração, que tem que ter um percentual de 26% Tecnicamente, eu não saberia te explicar. Por quê? Porque nós não produzimos ração no Amazonas, porque nós não temos os componentes. Nós temos a farinha do peixe. Porque aquele peixe que ninguém come, você pode fazer a farinha do peixe que usaria, você misturaria ou com milho, ou com soja, e faria uma ração, né, que dá uma proteína muito grande para o peixe, porque você tem que saber até quantos quilos você quer aquele peixe. Porque a quantidade de ração que você gasta, às vezes depois ele não fica viável economicamente. Mas nós temos aqui, com essa garantia da Zona Franca, uma indústria têxtil que poderia ser muito bem utilizada aqui no estado do Amazonas, né? E no interior, cá para nós, é o setor primário, é a agricultura familiar, e aí está incluída a piscicultura e está incluída uma série de outras coisas. É fácil? Não, não é fácil, porque se fosse fácil já todo mundo estava fazendo. É difícil. Mas eu criei condições, por exemplo, para Manacapuru, toda a estrada de Manacapuru produzir, porque eu dupliquei aquela estrada. Antigamente, quem conhecia a estrada de Manacapuru era uma coisa pequena. Eu concluí a ponte, eu peguei a ponte pela metade, concluí a ponte. Fiz em 4 anos 3 estádios. Eu fiz a Arena da Amazônia, o Zamit e o Coisa. Construí 30 mil casas em 4 anos, entreguei. Criei programa de segurança pública que até hoje é lembrado, que é o Ronda no Bairro, que hoje já não serviria, nós tínhamos que fazer um negócio muito mais ampliado. Então, acho que tem muita coisa para você fazer aí em relação ao desenvolvimento daqui. Perfeito, senador. Agora falando um pouco sobre a questão de bastidores da política, política local. Nós iniciamos um pouco falando sobre a questão de um possível olhar de um governador para o ano de 2026, que venha ganhar a eleição. Seria errado dizer que o senhor é um possível candidato para o governo do estado? Não, lógico. Eu acho que você tem que ter questões objetivas e subjetivas numa candidatura, Sim. Certo? Eu hoje possuo as duas. Perfeito. Eu já mostrei que, como governador, fui um bom governador. Eu atuei em todas as áreas que você possa imaginar. Se você for ver na área da saúde, eu construí em 4 anos 11 hospitais. 4 anos. Fiz o Delfinas Isso, o SPA do Campos Sales. Fiz unidades em 11 municípios. Concluí outras obras. Criei programas na área de saúde que, infelizmente, vamos lá, eu criei uma fazenda para dependentes químicos. É uma fazenda, onde você... E eu disse no dia da inauguração, eu posso não ajudar a aliviar o coração das mães. As mães chegavam comigo e diziam, Omar, ajuda meu filho. E com vergonha, porque tinha muita gente, então eu queria falar contigo em particular, Omar. Aí eu, fala aqui no meu ouvido. Aí meu filho está usando droga, me ajuda, pelo amor de Deus. O apelo de uma mãe, eu sempre digo bem assim, não peça para Jesus. Todo mundo pede para Jesus. Eu peço para a mãe dele. Porque a mãe é a pessoa que mais pode influenciar um filho, sabia? Pode mais influenciar um filho. Então, quando uma mãe chega contigo e te pede isso, a gente sabe o que é sofrimento. Eu disse, eu não vou amenizar o sofrimento dos corações de todas as mães que têm um filho envolvido com droga. Mas se eu conseguir fazer uma pessoa dessas todas não ter mais esse sofrimento, eu vou estar fazendo meu papel aqui na Terra e eu quero que os outros façam. Está lá praticamente fechado. Eu tive uma filha com deficiência que faleceu com 17 anos. E eu tinha condições de dar uma qualidade de vida boa para ela. Deus tinha me dado essas condições. Agora, imagine quantas mães que não podem ir para uma festa, para um aniversário, porque não tem com quem deixar a criança que está numa rede ou jogar no chão, que eu entrei na casa dessa pessoa, eu reformei a casa dessa pessoa, eu dei acessibilidade, dei uma cama digna, coloquei ar-condicionado. Eu não ia salvar essa pessoa, eu não ia recuperar a vida dela. Eu saía recolhendo elas aqui em Manaus, em vans, e levava nas escolas de tempo integral que eu tinha construído, que tem piscina, e lá tinha fisioterapeuta e tal. Eu criei uma secretaria para deficientes. Fiz a minha parte.
Era uma promessa que eu tinha com a minha filha, porque eu sei o que eu passei. Mas eu tinha condições, e quem não tem? Quem não tem condições? Eu fui o primeiro governador na história do Brasil, todinho. Nós temos o maior índice de câncer de colo de útero no estado do Amazonas. Fui eu o primeiro a vacinar de graça com HPV. Tá certo? Pergunte para os profissionais de saúde se não tinham a database. Eu dava a database para todo mundo. Os professores tinham database 13º, 14º, 15º, até 16º salário. Tá certo? Ainda o que sobrava eu distribuí o Fundeb. Construí 30 escolas de tempo integral e deixei mais o dinheiro para construir mais 25. No interior e na capital. Fiz obra em todos os municípios. Aqui fiz a Avenida das Flores, está aí. O único escoamento que você tem hoje é a Avenida das Torres e das Flores. Correto? Você não tem outra grande avenida dessa, que liga o sul ao norte. E sempre falei, nós precisamos de uma leste-oeste. Que tem que ser feita essa leste-oeste. Porque Manaus hoje tem um congestionamento, né? Você vê aí, a quantidade de veículos é muito grande. Então, quando você fala é possível fazer um bom governo, eu tenho uma experiência maior do que eu tinha, lógico. Hoje eu tenho muito mais experiência, mas uma coisa que eu nunca perdi foi a sensibilidade de ver as pessoas com um olhar diferenciado. As pessoas são humildes, e a pessoa humilde quer uma oportunidade na vida. Eu me lembro que eu criei um programa de reforço escolar. Quem é rico, o aluno está mal, ele contrata um professor particular. O pobre não tem esse direito. Tá? Eu criei o Galera Nota 10, que eu acabei com as galeras em Manaus. O Jovem Cidadão, que é hoje o pé de meia do Lula, o Eduardo criou e eu mantive o Jovem Cidadão. A gente pagava R$30 na época, que equivale a R$200 hoje. Sim. Na época, para o aluno em sala de aula, porque sabia que a mãe dele, às vezes, tinha que tirar o aluno para o aluno trabalhar para ajudar. Olhava as mulheres com um olhar diferenciado. Ela tem uma dupla. Muitas vezes ela tem uma dupla jornada. Ela tem que cuidar da casa e tem que sair para trabalhar. Porque é uma situação, Letícia, que é uma realidade. E essa realidade eu enxergo bem. E eu espero, se eu puder contribuir com o meu povo, com o meu estado, e se Deus permitir, lógico que eu vou ser candidato ao governo. O senhor agora fez uma colocação que ela também abre o nosso olhar para a questão da sua composição do seu grupo político. Na última eleição municipal, o senhor apoiou Davi Almeida, foi uma peça muito importante na eleição. E algo que está ecoando nos bastidores é de uma possível quebra nessa aliança. Isso é verdade? Não, de jeito nenhum. Ele teve há 2 semanas na minha casa, nós conversamos demoradamente, eu e o Davi. Ele deve retribuir o apoio? Literalmente, eu não exigi nada dele. Eu não indiquei vice, eu não indiquei secretário, não exigi nada. Ele tem um compromisso, que se eu for candidato, ele me apoia. Isso ele disse para mim, e ele tem dito isso. Então, essas coisas de bastidor, de fofoca e tal, o que importa para mim é o que eu converso com ele, o que ele fala comigo, tá certo? Então, ele tem esse compromisso. Eu conheço o Davi desde quando foi deputado estadual, presidente da Assembleia. Eu entreguei meu partido a ele para dar o tempo de televisão, não exigi nada em troca. Então, eu não vejo muita dificuldade. O pessoal também é bom, porque tem gente que usa esse tipo de artifício até para se valorizar. Né? E eu e o Davi não somos mais criança de entrar nessas picuinhas, essas coisas. No dia que ele disser, Omar, não vou te apoiar mais, aí eu vou chegar contigo. Ele disse que não vai me apoiar. Mas até então, ele sempre, das vezes que nós tivemos a oportunidade de estar juntos, tem me convidado para ir para eventos, tá? E eu, por falta de tempo de estar em Brasília, não tenho ido, não pode, tanto ele como o vice-prefeito Renato. Sim. Querem que eu vá para alguns eventos, inaugurações da prefeitura. Eu digo, olha, nas oportunidades que a gente tiver, a gente vai estar junto. Mas isso aí não muda muito, porque eu estando presente ou não, ele sempre tem falado no meu nome, daquilo que eu tenho contribuído com a cidade de Manaus, ajudado. Acho que isso é normal. E processo político, eu venho numa coisa que você tem, acordo se cumpre. E palavra dada é palavra dada. Em política, tu não assina papel. Político não assina papel, assina é compromisso. Então, eu sou um cara muito conhecido no estado do Amazonas de cumprir minha palavra. Ninguém chega comigo, o Omar me prometeu fazer isso aqui, não fez, eu faço.
Quando eu disser não, é não. Quando eu digo sim, é sim. Então, isso aí, qualquer liderança do interior sabe disso. E a capital é uma cidade-estado, é uma cidade que o prefeito tem uma importância muito grande, não é uma importância relativa, é muito grande a importância dele. E a minha ajuda agora é tentar ajudar a cidade de Manaus e a população de Manaus através do prefeito de Manaus. Perfeito. Agora nós vamos começar o jogo das cartas, que é um jogo que possui algumas personalidades no nosso cenário local. E aí, conforme nós vamos aqui selecionando, a gente vai falar um pouquinho sobre essas personalidades. Alberto Neto. O- Ele foi candidato em 2018 do meu lado, a Sim. deputado federal. Nós temos uma relação pessoal boa. Ele fez uma colocação que ele está interessado a vir candidato para o Senado. O direito que ele tem. O senhor acredita que ele seria um bom senador? Qualquer um tem o direito. Isso é uma análise que eu não posso fazer agora, porque seria muito prematuro. Eu queria adivinhar o cara se vai ser um bom senador ou não. Uhum. Ele tem direito, ele tem posições políticas claras, entendeu? A gente diverge de pensamento, mas tem uma relação muito boa. Agora mesmo, em relação à refinaria, ele teve um papel importante. Eu liguei para o Flávio Bolsonaro, que um deputado do PL do Rio de Janeiro tinha feito um destaque para derrubar o que nós tínhamos aprovado no Senado. Sim. Liguei para o Flávio falou com o deputado do Rio de Janeiro, o Alberto ajudou também nisso. Quer dizer, você vê que aí a gente não mistura política de questões ideológicas, partidárias, nem nada. Mas eu acho que você começa como vereador, como eu comecei, com um sonho de ser governador. Uhum. Tá certo? Então, isso é um direito que qualquer homem ou mulher que está na política de querer almejar. Eu não posso criticar ninguém que queira almejar isso. Agora, se ele vai ser bom ou mal, eu posso te assegurar que eu tenho visto o trabalho do Eduardo Braga, o Eduardo está sendo muito importante para o estado do Amazonas, como líder do MDB e como relator que ele foi. Mais uma carta, por favor. Maria do Carmo, que compôs com ele, também apresentou publicamente que está interessada a vir como candidata a governadora. Não ponderou se viria como vice ou algo do tipo, mas no caso que venha como candidata a governadora. Não é diferente, ela disputou agora a eleição como candidata a vice. Acredita que está preparada para ser governador? Porque o senhor fez uma colocação agora que o senhor está muito mais experiente. Quem tem que avaliar se a pessoa está preparada ou não para ser governador é a população, é o currículo da pessoa. É o currículo que te diz. Uma coisa é você administrar uma coisa particular, outra coisa é você administrar coisa pública. Sim. Você ter uma sensibilidade, um olhar diferenciado para aqueles que mais precisam. Então, eu não vou aqui fazer nenhuma... Ela teve alguns momentos, ela foi muito agressiva comigo, mas ela acabou pagando umas multas aí na justiça por causa disso. Perfeito. Vamos tirar a última carta. Já terminou? O Davi é meu amigo. Davi Almeida. Amigo. Em relação... Gente boa demais. Wilson Lima pegou aí grandes problemas durante seu percurso como governador. Eu espero que ele possa acertar e torcer para o Amazonas dar certo. Eu não torço para o Wilson dar errado, eu torço para ele dar certo. Eu não torço para ninguém dar errado. Quando um governador dá errado, quem sofre não sou eu. Eu tenho um salário garantido todo mês, mas quem sofre é as pessoas mais humildes. Quem precisa de uma fila de hospital é as pessoas mais humildes. Quem tem dinheiro, quem tem poder, quem tem isso, tem plano de saúde, tem avião para viajar, não sei o quê. Então a gente tem que olhar. Eu torço muito para ele dar certo e ajudar as pessoas. O senhor está aberto para a composição? Não, eu converso com isso pelo telefone, eu ligo para ele me liga. Né? Agora ele está fazendo Muay Thai, não sei o quê e tal. Eu digo, meu irmão, cuidado com isso. Perfeito. Né? Senador. Essa coisa de você fazer Muay Thai, essas coisas aí... Não, mas eu tenho uma boa relação, sim. Então o senhor está bem aberto a composições para 2026? Eu não tenho problema, eu sou coordenador da bancada, os 8 deputados federais, o Amon, Alberto Neto, o Saulo, o Paul Derdey, o Adailzinho, o Faustinho, o Silas, o Sidney, o Átila, são todos meus amigos. Temos divergências,
mas não somos inimigos um do outro. Mas Zero então de a gente problema. pode deixar hoje, saindo dessa entrevista, claro que o senhor, existe a possibilidade do senhor se aliar com algumas pessoas que o senhor apresentou divergências? Hoje nós temos um grupo que está junto aí, eu, Davi, Eduardo, nós estamos trabalhando, já fizemos a campanha para prefeito recentemente juntos. Uhum. Então, a partir disso, lógico que as coisas podem ser ampliadas, não tenha dúvida nenhuma. E você, em política, se escapa dentro, não é para fora, filha. Política não ganha sozinho. Eu tenho hoje uma relação ótima, não é boa, é ótima, com todas as lideranças do interior. Não. Tem algum município que você tenha problema? Zero. Senador, finalizando a nossa entrevista, eu abro um espaço aqui para o senhor deixar uma mensagem para os nossos telespectadores e o meu agradecimento pela sua participação. Eu quero agradecer a você, a toda a sua equipe, a seu pai, a sua mãe, a todos os funcionários aqui, os teus colaboradores, não são funcionários, são colegas de trabalho aqui. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. Nós estamos nós dois aqui, mas por trás tem várias pessoas aqui nos ajudando. A todas aquelas pessoas que vão ver, espero que tenham gostado. E tem uma coisa que eu sou, é muito transparente. Então eu queria deixar aqui à vontade, o dia que você precisar, que eu queira esclarecer alguma coisa, pode contar comigo, que eu estarei aqui à disposição. Perfeito. Tá certo? Aqui foi mais um debate político. Meu muito obrigado pela sua audiência. Letícia Barbosa em mais um debate. Até a próxima.